Então vamos abrir aí nossa Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículos do 13 ao 20. Tiago 5, versículos do 13 ao 20. Corre, 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 abre, abre, abre. Essa palavra, ela vem falar para nós a respeito da unção dos doentes. Olha que palavra propícia, que palavra interessante, não é? Unção dos doentes. E ela nos diz assim, acompanha comigo o versículo 13. Alguém entre vós está triste? Bom, essa palavra começa perguntando aqui, para vocês que estão me ouvindo agora, eu estou fazendo essa pergunta para vocês. Mas na verdade não sou eu que estou perguntando, quem está perguntando é a palavra de Deus. Versículo 13, ela pergunta assim: alguém entre vocês aí que estão me assistindo agora, alguém entre vocês está triste? Então, se está triste, reze. Alguém entre vocês está alegre? Ah, eu estou alegre, amanheci o dia hoje feliz. A palavra de Deus diz para você, então cante. Versículo 14. Alguém está enfermo, doente? Chame os missionários, os sacerdotes, os presbíteros. Chame os irmãos da igreja e estes façam oração sobre aquele que está enfermo, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre como nós e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva e a terra deu seu fruto. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que palavra interessante essa que o Senhor nos traz aqui no livro de Tiago, porque parece que nessa pequena passagem que fala sobre a unção dos enfermos, parece que Tiago pega contextos ou palavras ou mensagens diferentes e mistura tudo dentro de uma mesma mensagem, dentro de uma mesma passagem. Porque ele começa falando aqui sobre a condição que se encontra uma pessoa. E aí ele dá 3 condições aqui na passagem: tristeza, alegria e enfermidade. Tá triste? Reze. Tá feliz? Canta. Tá doente? Peça oração e receba oração da igreja e dos irmãos. Que os irmãos orem entre si. E aí depois Tiago vai nos mostrar aqui que a oração do justo, aí ele vai falar sobre a oração específica. A oração do justo tem grande eficácia. E quando ele fala sobre a oração do justo, quando ele vai dizer que quando aquela pessoa que é de Deus, a pessoa que é fiel a Deus, a pessoa que vive a vontade de Deus, aquela pessoa que busca, não é só quando está precisando se voltar para Deus, não. Ela se volta para Deus diariamente na vida dela, a todo instante, a toda hora, seu coração, sua mente, sua vontade está voltada ao coração, à vontade de Deus. Ela vive em Deus, ela permanece em Deus, ela permanece na vivência da palavra de Deus. Então,
É a essa pessoa que, independente da situação que está passando, que independente se está precisando ou não naquele momento da ação de Deus, essa pessoa vive em Deus porque ela se decidiu a ser de Deus. É sobre esta pessoa que Tiago está se referindo quando ele chama de justo, quando ele diz a oração do justo, ou seja, a oração dessa pessoa que vive constantemente em Deus, é uma oração de poder, é uma oração que tem grande eficácia. E aí, para descrever a eficácia, o poder da oração daquele que é justo em Deus, ele conta essa história de Elias, onde ele diz: Elias era um homem pobre como nós, mas orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Aí depois ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra deu seu fruto. E aí, o que Tiago está querendo mostrar aqui é que um justo de Deus, um filho de Deus que vive a vontade dele, que é fiel, quando ora, até a natureza se dobra, até a natureza obedece a palavra daquele que ora. Em outro momento, em outra passagem, lá nos evangelhos, Jesus vai dizer assim: credes que tudo que orar, tudo aquilo que pedirdes em meu nome, vocês irão conseguir. Em uma outra palavra, Jesus também fala assim: vocês farão obras tais quais as que eu fiz, e mais, farão obras ainda maiores do que as que eu fiz. Porque se tiverdes fé, dirão a essa montanha: saiam daí e se lancem no mar, e ela irá lhe obedecer. Nós vamos ver em muitas passagens da Bíblia, por exemplo, na passagem lá do livro de Josué, aonde Josué também ora e o sol para em Gabaon. Em tantas outras passagens, em tantos outros momentos, na história de Davi, em tantos outros personagens, nós vamos observar que aquele que é fiel a Deus, aquele que vive em Deus, aquele que é obediente à sua palavra, à sua vontade, não é aquele que vai procurar ser de Deus só quando está precisando na vida, não. Eu estou passando por uma dificuldade muito grande na minha vida, deixa eu me aproximar de Deus aqui. Deixa eu procurar ver o que é que a Bíblia me diz. Aí a pessoa está passando por uma dificuldade na vida, aí ela vai agora ler a Bíblia. Ela agora vai para a igreja, ela agora vai rezar, ela agora vai para a missa. É como se você estivesse barganhando com Deus, negociando. Senhor, estou passando por uma dificuldade aqui, estou desempregado, estou doente, ou então tem alguém doente na minha casa, tem uma pessoa da minha família que está desenganada, perto da morte. Meu Deus, me ajude nesse momento, eu estou passando por um momento de grande dificuldade, de grande tribulação, meu casamento está se acabando. Deixa eu procurar Deus agora. Vai ler a Bíblia, vai rezar o texto, vai para a missa, vai para o grupo de oração, vai para a comunidade, vai para a pastoral, vai procurar Deus, porque está passando por um momento de dificuldade na vida. Não é sobre esta pessoa que Tiago está falando. Esse aí não é o justo, esse aí é o barganhador, esse aí é aquele que quer comprar Deus, esse aí é aquele que no momento em que está passando por um desespero, lembra-se que é filho de Deus e que tem um pai na vida. E muitas vezes esse daí que é o barganhador, logo que passa pela dificuldade que estava passando na vida, logo mais esquece, para de ler a Bíblia de novo, para de ir para o grupo, para de ir para a igreja, porque já conseguiu o que queria. Só queria conseguir uma bênção, uma graça, ou superar aquilo que estava passando. Não é essa pessoa que tem a eficácia da oração, como diz Tiago. Quem é que tem a eficácia da oração? É aquele que busca a Deus, que busca ler a palavra, que busca viver a palavra de Deus, que busca caminhar num grupo de oração, que busca ir para a missa, que busca ir para a adoração. É aquele que busca viver uma caminhada de renúncia, de sacrifício, de jejum, de penitência, de entrega em caridade ao outro. É aquele que busca viver em Deus diariamente na sua vida.
independente de estar passando por uma situação difícil ou não. Ele busca Deus simplesmente porque ele quer viver em Deus. Então, se está tudo bem na minha vida, eu estou em Deus. Mas se não está, estou passando por uma provação, também estou em Deus do mesmo jeito. Porque eu busco estar em Deus, independente de como esteja a situação da minha vida. Esse é o justo. Esse é aquele que, quando fecha os olhos para orar, quando conversa com Deus e quando pede a Deus algo, se concretiza. Por mais que seja imaginável, ilógico, como foi a oração de Elias, que pediu para que o céu parasse de chover. 3 anos e 6 meses ficou sem chover naquela terra. Elias então novamente se ajoelha, olha para o céu e diz: Deus, mandai a chuva agora. E imediatamente as comportas do céu se abrem e começam a chover sobre aquela terra. E a terra começa a dar frutos. Olha o poder da oração de quem vive em Deus. Tem muitas pessoas que às vezes nos procuram. Ah, Marcelo, reza pelo meu filho que está doente, reza pelo meu marido, né? Reza pela minha esposa, reza por fulano, reza por ciclano. E a gente sempre reza pelas pessoas que nos pedem para rezar. Porque rezar pelo outro é uma obra de caridade. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Você também pode rezar, e deve. Porque não existe oração mais forte do que a oração de alguém que é consanguíneo. O que eu quero dizer com isso? Quem é que tem mais força de oração sobre o outro do que aquele que é parente? Então, tem mãe que chega para mim, por exemplo, pedindo para que eu reze pelo seu filho. Ora, querido, a oração parte do desejo do coração. Quando eu escuto isso de você e você me pede para rezar pelo seu filho, eu preciso primeiro gerar no meu coração o desejo de rezar pelo seu filho, e eu preciso me compadecer da situação dele e desejar dentro de mim que aquela situação seja transformada, para depois fazer com que esse desejo se transforme em palavras, em oração. Então tem que existir dentro de mim o desejo, porque se não existir, não passa de palavras soltas ao vento. Isso não é oração, tá? Então, veja bem, enquanto eu preciso permitir que haja esse processo de gerar o desejo dentro de mim, para que depois a oração seja eficaz, você que é mãe, que está me pedindo oração pelo seu filho, esse desejo já existe dentro de você. E nunca o desejo que está sendo gerado em mim pelo seu filho vai ser do tamanho do desejo que há dentro do seu coração. Porque você é mãe. Porque ele nasceu de você. Porque você conhece em profundidade a situação dele. Porque se ele morrer, por exemplo, quem é que vai chorar mais? Eu ou você? Né? Vai causar mais dor a quem? Então veja que o desejo é maior dentro do coração daquele que é consanguíneo, tá? Então, queridos, ou minha irmã, é muito mais forte a tua oração sobre os teus do que a minha sobre os teus. É lógico que se você me pede para orar por eles, eu vou orar sim. Mas por que você não ora? Ah, Marcelo, mas é porque quando você ora, você revela curas e coisas que acontecem e tal, e não sei o quê. Filhos, essa palavra vem nos falar hoje para nós exatamente, nos orientar exatamente a como vivermos isso de maneira lúcida. Não sou eu que falo palavras ou revelações que curam isso, aquilo, outro. A única coisa que eu procuro fazer na minha vida é viver a vontade de Deus, viver a palavra de Deus. Porque a Bíblia acabou de nos dizer aqui, aquele que procura viver justamente, perfeitamente, que busca a perfeição, que busca a santidade, esse tem uma oração eficaz. Está escrito aqui, versículo 16. Esse tem uma oração de poder. Não é ele que é poderoso. Não, Deus é que é poderoso. Acontece que Deus encontra na pessoa que é justa, Deus encontra na pessoa que procura viver a sua vontade, um caminho aberto, um canal aberto, para que o seu poder seja derramado. E através desse canal chegar às pessoas que estão precisando. Deus pode fazer a mesma coisa com você. O que você precisa fazer?
Viver a palavra. Só isso. Você precisa procurar ouvir a vontade de Deus, ler a palavra, conhecê-la, vivê-la na sua vida, renunciar. Olha essa palavra, querido. Não tem como você viver a vontade de Deus sem que você bote debaixo do braço a prática da renúncia. Todo santo dia da tua vida, você vai dar de cara com propostas de renúncia. É indo para o trabalho, é dentro de um coletivo, dentro de um ônibus. Você acabou de sentar na cadeira lá, aí entra alguém e aí você renuncia o teu lugar e dá para a pessoa. É lá no teu ambiente de trabalho que você vai renunciar algo pelo outro. Dentro de casa, dentro de casa nem se fala, né? A todo instante, da hora que tu se acorda, da hora que tu vai dormir, você precisa renunciar o melhor pedaço. Foi assado lá a carne do almoço, e aí você olha aquele pedaço lá maravilhoso e você diz, puxa, esse pedaço tá tão bonito, vai ser meu. E aí alguém chega e diz assim, posso pegar esse pedaço aqui? E aí você renuncia o pedaço de carne, você renuncia o lugar, você renuncia estar deitado para levantar e ajudar a sua mãe, ajudar o seu pai, ou mesmo ir ajudar a sua esposa, seu esposo. No momento de confusão, no momento de briga, você renuncia o seu direito, você renuncia a sua razão e cala-se e silencia para que você não fira o outro, mesmo que você esteja cheia de razão. Mesmo que tudo que o outro está falando não seja correto, não seja verdadeiramente aquilo que está no teu coração, aquilo que você está sentindo, aquilo que você pensou. E mesmo que você saiba que você está completamente com a razão, você renuncia. Discutir, lutar pela razão, você abre mão da tua razão, abre mão dos teus direitos. A renúncia é um caminho de santificação. Renunciar todos os dias a tantas coisas que acontecem durante o nosso dia nos leva a abrir o coração para entender a vontade de Deus através da sua palavra. Quando eu vivo a palavra de Deus, quando eu vivo a vontade de Deus, quando eu vivo numa caminhada, e deixa eu falar uma coisa para você, viver numa caminhada com Deus não é aquela coisa oscilante, flutuante. Tem épocas, tem fases da minha vida que eu estou num grupo de oração. Aí eu passo 1 mês, 2 meses, 3 meses caminhando na comunidade. Daqui a pouco eu me afasto. Aí passa um tempo longe. Aí de repente sinto saudade, volto de novo. Aí vou para a igreja. Aí deixo de ir. E aí eu fico nessa, oscilante. Isso não é caminhada. Isso chama-se turismo espiritual. Né? O que é o turismo espiritual? Aqui e acolá eu vou lá visitar, né? Você gosta de uma praia que você já foi, aqui e acolá você vai lá na praia visitar, porque é bom lá, é porque é legal. Então assim, turismo espiritual não é uma caminhada espiritual. Uma caminhada espiritual é eu estar todos os dias ali caminhando. Vai ter dia que vai ser festa, vai ter dia que vai ser alegria dentro da minha caminhada, vai ter dia que não. Vai ter dia que vai ter um irmão que vai estar ali, que não é muito amoroso, aquele irmão que, né, que às vezes persegue a gente, que às vezes fala coisas, que às vezes briga com a gente. E aí eu vou naquele dia precisar mergulhar no amor, na renúncia. Vai ter dias que a minha caminhada eu vou experimentar do poder de Deus. Eu vou entrar em oração e Deus vai me levar até o 3º céu. Vai ter dias que eu vou entrar em oração e eu não vou sentir nada. É assim, nossa caminhada ela é composta de dias bons e de dias não muito bons. Mas isso é o nosso dia a dia de caminhada. E não importa se o meu dia está bom ou não, eu estou no Senhor, eu estou em Deus. Quem procura viver assim, esse é chamado de justo. Esse, ao colocar a mão sobre alguém e a orar por alguém, a interceder por alguém, esse alcança a graça de Deus, o poder de Deus.
e ela é derramada e ela é transformada na vida daquele que está recebendo a oração. Porque este é justo. É isso que nos fala essa palavra sobre a unção dos doentes. E mais, São Tiago ainda termina esta palavra. Ele começou falando sobre tristeza, sobre alegria, sobre doença. E aí ele fala sobre a força, o poder da oração daquele que vive em Deus. E ele termina no versículo 19 em diante, 19 e 20, dizendo assim: meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe de Deus, saiba que essa pessoa, aquele que fizer um pecador voltar, se arrepender do seu erro e voltar para Deus, este missionário, esta pessoa que foi luz para a vida do outro, ela salvará a sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Que coisa maravilhosa essa palavra, meu irmão. Preste atenção, você quer entrar no céu? Ninguém entra no céu agarrado com um monte de pecado. A gente precisa purificar a nossa alma para entrar no céu. Não é verdade? Existem várias maneiras de conseguirmos nos purificarmos do pecado. A confissão é uma delas. Tá? A caridade é outra. Mas aqui Tiago está nos apresentando aqui a evangelização. Ele está nos dizendo aqui que se eu for instrumento de salvação para alguém, para o meu irmão, se eu for instrumento de propagação, de proclamação do evangelho, se através de mim, alguém que estava longe de Deus, alguém que estava afastado, alguém que não conhecia Deus, e se através de mim, esta pessoa que estava longe, vir a conhecer a Deus, a se apaixonar por Deus, e a permitir que a sua vida comece a ser transformada, a se arrepender dos seus pecados, e agora a caminhar com Deus, o que Tiago está dizendo é que eu que fui instrumento para aquela pessoa, eu encontrarei a salvação da minha alma, e uma multidão de pecados na minha vida serão apagados. Olha, que coisa linda! Ou seja, quando eu evangelizo, quando eu falo de Deus para as pessoas, eu estou salvando a minha alma. Eu estou colocando a minha alma em condição de salvação. E lógico, eu estou sendo também instrumento de salvação para aquele outro. E é exatamente por isso, porque aquele outro está encontrando a salvação, que eu também encontro a minha salvação. Ninguém se salva sozinho, né? Deixa eu me trancar aqui dentro de um quarto e vou viver o resto da minha vida trancado, rezando aqui. Querido, ninguém se salva sozinho. Vá ser instrumento de salvação, vá ser luz do mundo. Vá ser luz de Deus para o mundo. Porque assim você também encontrará a luz de Deus dentro de você. É dando que se recebe. É se entregando ao outro que Deus se entrega por mim. Então que nós possamos hoje abraçarmos essa palavra tão rica, tão cheia de sabedoria, que nos traz um ensinamento tão perfeito, que possamos compreender que a oração, tudo pode mudar, que pela oração todas as coisas da nossa vida podem mudar, mas muitas vezes nós não alcançamos aquilo que estamos pedindo a Deus, simplesmente porque nós barganhamos com Deus, né? Nós estamos ali negociando com Ele, pedindo alguma coisa acolá. Tem gente até que faz assim: Senhor, se tu me deres isso, eu vou fazer isso para ti. Eu vou daqui até Canidé de joelho, né? Não estou falando nada contra promessas aqui, mas eu estou lhe falando que melhor do que fazer promessas a Deus é você viver com Ele todos os dias. E não só colocar Deus na parede e obrigá-lo a te dar alguma coisa em troca de você dar alguma coisa a Ele. Ora, Deus não precisa de nada. A única coisa que Deus tem interesse é no teu coração. Ele não tem interesse em mais nenhuma outra coisa que você possa dá-lo, porque Ele é Deus. Ele tem tudo. Ele é o tudo. A única coisa que o Senhor não tem e que Ele fez questão de deixar isto livremente na tua mão, através do livre-arbítrio, através da tua liberdade,
De todas as coisas desse mundo, a única coisa que Deus não tem é o teu coração. Porque Ele faz questão de deixar que você livremente o dê para Ele ou não. A decisão é sua. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa mãe.